É isso aí, quem está conosco aqui na estreia desta coluna que vai trazer muitos assuntos importantes para você ouvinte é o Rafael Buta, que é médico da clínica Veridium, a quem eu dou as boas-vindas. Bom dia, Rafael. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, falando sobre saúde, sobre bem-estar, informando mais os nossos ouvintes, a população, sobre esse tema tão importante. O prazer é todo nosso. Então, a partir de agora, todas as quartas-feiras, a gente vai separar um momento aqui do nosso jornal para falar sobre temas importantes para a nossa saúde. Vamos parar um pouco na correria do dia a dia para refletir sobre isso. E o tema desta quarta é o câncer de próstata e a importância do diagnóstico precoce. Rafael, esse é o segundo câncer que mais acomete, que mais mata os homens hoje no Brasil? Qual que é essa estatística? Isso, é o segundo câncer que mais acomete o homem, que fica atrás apenas do câncer de pele e não melanoma, e é o segundo que mais mata também, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. Então ele tem uma importância muito grande para a saúde masculina. E tem um fator importante do câncer de próstata, que ele não causa sintomas nas fases iniciais. Como o crescimento dele é lento, ao longo dos anos ele vai crescendo sem se manifestar. Quando ele se manifesta, quando o paciente tem sintomas, o câncer já está no estágio muito avançado, em que a chance de cura é mais baixa. Por isso a importância, que a gente reforça sempre para as pessoas, de ir ao consultório do médico, mesmo sem ter nenhum sintoma, mesmo sem apresentar nenhum sintoma, para fazer consultas periódicas, exames periódicos, tentar identificar se tem alguma doença, alguma lesão que a gente consegue identificar no início. Quando o câncer de próstata é diagnosticado no início, a chance de cura é acima de 90%, né, quando ele ainda não apresenta sintomas. Por isso, essa recomendação. Tem um estudo que saiu há pouco tempo, feito com homens brasileiros, e uma estatística importante que cerca de 30% dos homens não vão ao médico de jeito nenhum ou só vão quando tem algum sintoma, né, eles não procuram o médico de forma periódica. Nem precisava, né? A gente sente isso, né? É isso aí. É um grande desafio, né? A gente instigar as pessoas a procurarem um médico quando está tudo bem, né, Rafael? Quando não tem nenhum sintoma. Duas boas-vindas ao Dr. Rafael Buta, todas as quartas-feiras com a gente aqui. Vai ser uma alegria. Agora, Dr. Rafael, quando se fala em câncer de próstata, pelo menos a mim, talvez o nosso ouvinte também, a ideia que se tem é já uma pessoa mais idosa, mais experiente, mais adulta. Existe uma orientação a partir de quantos anos eu preciso fazer essa consulta periódica com o urologista? De fato, Diego, a maior prevalência do câncer de próstata é a partir dos 60 anos. A gente faz o diagnóstico principalmente naqueles homens a partir dos 60. Só que quando a gente faz o diagnóstico aos 60, essa doença já começou lá atrás. Então, o ideal é que o homem vá a partir dos 50 anos no consultório do urologista para poder iniciar esse acompanhamento. Mas dentro do check-up anual? Dentro do check-up anual, justamente. Mas se esse homem tiver algum fator de risco para a doença, quais são esses fatores de risco? Principalmente histórico familiar de câncer de próstata ou homens da raça negra. Então, esses homens devem iniciar a avaliação aos 45 anos. E a partir daí o urologista vai fazer a primeira análise, a primeira avaliação com exame de sangue, o exame físico, e vai determinar a periodicidade desses exames. Cada caso é um caso. Tem homem que vai precisar ir a cada 6 meses ao consultório, a cada ano, mas tem alguns homens, dado ao baixo risco de câncer de próstata, que a gente pode prolongar um pouco mais essa avaliação. Os homens mais jovens, bem mais jovens, vamos lá, sei lá, 20 e poucos anos, eles podem ter também câncer de próstata? Existe alguma indicação para que eles também, em alguma situação específica como essas, dos fatores de risco, já comecem a se preocupar? Ou é praticamente impossível que esse câncer acometa alguém nessa idade tão jovem? Abaixo dos 40 anos, Ariane, é muito, muito, muito raro acontecer um câncer de próstata. Acontece, assim, situações muito excepcionais. Mas o ideal é que vá ao consultório, porque existem outras doenças, não só urológicas, mas outras doenças, por exemplo, hipertensão arterial, que pode acontecer em jovens também. Então, no consultório, a gente vai conseguir identificar fatores de risco e identificar se tem alguma doença acontecendo e encaminhar esse paciente para o profissional mais adequado. Um exemplo, o câncer de testículo é o câncer mais prevalente na faixa etária de 15 a 35 anos. Né? E as pessoas não procuram atendimento, não procuram avaliação para ter ideia se está acontecendo alguma coisa errada ou não. 8 horas e 21 minutos, você está na Nova Brasil FM 97,5. Nós estamos ao vivo aqui em nossos estúdios com o Dr. Rafael Buta, urologista da clínica Veridium, que está estreando hoje essa coluna todas as quartas-feiras com a gente sobre saúde e bem-estar. O tema de hoje é câncer de próstata e a importância do diagnóstico precoce.
Rafael, a gente está falando aqui de uma mudança de mentalidade, de cultura, tentando instigar os nossos ouvintes a procurarem um especialista antes do surgimento dos sintomas. Mas vai que alguém não fez esse dever de casa e os sintomas começaram a surgir. Que sintomas são esses e quais são os alertas aí de preocupação em que essa pessoa, sentindo esses sintomas, deve imediatamente procurar um especialista? Entendi. Os sintomas eles vão decorrer do crescimento maligno da próstata. Então seria dor na região da pelve, dificuldade para urinar, pode ter sangramento na urina, uma necessidade de acordar mais vezes à noite para ir ao banheiro, 2, 3, 4 vezes, pode ter sangramento no esperma, ocasionalmente uma disfunção erétil pode ser ocasionada também por conta do crescimento do câncer de próstata. Naqueles casos mais avançados ainda, os pacientes podem ter dor óssea, dor nas costas, na região do quadril, por conta de implantes ósseos, né, de metástases à distância, causadas pelo câncer de próstata. O que é a próstata, doutor Rafael? Próstata é um órgão do sistema genital masculino que fica logo abaixo da bexiga. É um órgão que tem mais ou menos o tamanho de uma noz, né? Pesa por volta de 20 gramas. E a principal função da próstata é produzir o líquido seminal, o líquido que vai carregar os espermatozoides. E, doutor, existe algum tipo de forma de prevenir esse câncer e como é que funciona o tratamento? Hoje não há nenhuma prevenção, nenhuma atitude que a gente fale, ó, faça isso que você vai evitar o câncer de próstata. Tá. O que a gente consegue fazer é o diagnóstico precoce, mas a prevenção a gente não consegue. O tratamento do câncer de próstata, Ariane, nas fases iniciais, quando ele está localizado apenas na próstata, é o tratamento local, ou com cirurgia para remoção da próstata, hoje o que a gente faz habitualmente é a cirurgia robótica, ou a radioterapia naqueles pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia. Quando a doença já avançou além da próstata, aí a gente lança mão de tratamentos sistêmicos para tratar todo o organismo, que são tratamentos hormonais. Doutor Rafael, a Nova Brasil FM em Brasília é a rádio mais feminina. A gente tem um maior percentual de audiência de mulheres. Muita gente nos escuta. Em alguns meses chega a 7 em cada 10 ouvintes da Nova Brasil FM são mulheres. O que a gente pode falar para essas mulheres que estão nos ouvindo também? Muitas vezes são elas que levam seus maridos, seus companheiros, seus pais, seus filhos ao consultório, né? Isso, por volta de 15% dos homens que vão ao consultório, quem agendou a consulta foi a esposa, foi a companheira. Interessante isso. E muitas vezes elas vão até o consultório com o paciente. O paciente chega lá no consultório, eu pergunto, meu senhor, o que houve? Ele, doutor, eu estou bem, ela que me trouxe aqui. É para garantir que não deixe de ir, porque senão desvia o caminho e fala que foi e não foi. Não é? Não tenho nada a dizer, doutor. Deixa que a minha esposa fale aí pro senhor o que eu estou sentindo. Então, como as mulheres têm essa cultura de cuidar da saúde com periodicidade, né? A partir do momento que teve a primeira menstruação, a mãe já leva no consultório ginecologista. Isso não é uma regra, mas é mais comum, né, doutor? É mais comum, mas isso é cultural, né? Sim. E o homem não tem essa cultura. O homem ele não tem esse marco que define quando ele está saindo da infância, entrando na adolescência. Então as coisas vão sendo levadas, ele não tem o costume de ir com essa periodicidade ao médico. E como a mulher tem esse entendimento um pouco maior do que o dos homens, ela faz esse papel de educar o companheiro, os filhos, para poder fazer as consultas periódicas. Tem muito de machismo aí ainda, eu acho, né, Ariane? Totalmente. Tipo, eu sou homem, não sou frouxo, não vou ao médico, né? Mas isso acontece com tanta frequência. Os homens mais jovens, inclusive, viu? Muitas vezes são muito bem resolvidos em várias questões, mas tem muita dificuldade de aceitar que tem que ir ao médico, detesta o hospital, tem pânico de consulta, é uma coisa, né? Realmente, as mulheres, em regra, são criadas já com essa cultura e dificilmente tem esse receio, até porque entendem a importância, né, de você muitas vezes acompanhar e prevenir, e tem sempre uma bateria de exames para fazer, e a gente encara super bem, mas tem muito tabu ainda, né, doutor, quando a gente fala dos homens, a ida dos homens a um consultório urológico, existe ainda toda uma questão, muitas vezes, que a gente tem que desmistificar ao longo do tempo, né? Sim, alguns homens ainda acham que o exame físico da próstata vai afetar a masculinidade, Exato. vai afetar o caráter do homem. E a gente sabe que isso não é verdade, é um exame rápido, um exame indolor que dura ali poucos segundos. E muitas vezes o paciente sai do exame e fala assim, uai, doutor, era só isso? É só isso, é rápido, é indolor e traz muitas informações. Para vocês terem noção, até 20% dos casos de câncer são diagnosticados só com toque retal, só com o exame físico da próstata, quando o PSA ainda está normal. Eu tenho uma última pergunta aqui para finalizar de minha parte, doutor Rafael Buto, da Clínica Veridium, que está estreando hoje aqui essa coluna Saúde e Bem-Estar.
pacientes também que têm histórico de câncer de próstata na família, isso é um elemento de risco a mais? Qual é o grau de parentesco que deve se preocupar mais? Um tio distante ou alguém mais próximo da família? Isso. Os parentes que a gente considera são pai, irmão ou avô. Essas pessoas que têm pai, irmão ou avô com caso de câncer de próstata devem iniciar o acompanhamento a partir dos 45 anos. Assim como aquelas pessoas que têm alguma ascendência negra. Também devem iniciar o acompanhamento, as consultas de rotina, visando o câncer de próstata a partir dos 45 anos. Muito bem. É isso aí. Agora são 8h27. Esse foi o Dr. Rafael Buta, médico urologista da Clínica Veridium, que esteve com a gente aqui nesta quarta-feira. Teremos todas as quartas a coluna Saúde e Bem-Estar com temas importantes para a sua saúde, para que a gente possa levar uma vida melhor, mais tranquila, com muito mais saúde e energia. Doutor, obrigada pela participação hoje. Até semana que vem. Obrigado, Ariane. Obrigado, Diego. Vai ser um prazer estar aqui com vocês todas as quartas.